Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, um homem trans fez um vídeo, postou lá no Instagram, me mostraram esse vídeo ontem, e a princípio eu nem quis ver, porque era tão petulante, de uma arrogância tão grande, mas no final das contas eu vi o vídeo todo e resolvi fazer este vídeo aqui para rebater. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem bastante, indicarem o canal para os amiguinhos e não esquecer de deixar um likezinho, tá bom, gente? E não esquecer do canal lá no Instagram também, que tá bem bacana. Não vou colocar trecho de vídeo nenhum, nada disso, tá? Ele começa o vídeo dizendo que no trabalho dele existem outros gays e que esses gays só falam o tempo todo de pênis. É claro que ele não usou essa palavra, mas eu não vou, usar as palavras que o Thiago usou, senão meu vídeo vai ser desmonetizado. Bom, enfim. E aí esses gays ficam falando o tempo todo de pênis e Thiago, muito incomodado com isso, resolveu se afastar desses gays que, segundo ele, são insuportáveis, porque só falam de pênis. E aí o Thiago fala o seguinte: falam de rola o tempo inteiro, mas vocês têm que entender que se você diz que é gay porque gosta de rola, você está apagando a existência de todas as pessoas trans. Eu me senti Thanos nesse momento do vídeo. Bom, o que eu acho engraçado é a petulância, de nos ensinar o que é ser gay, o que gays sentem ou deixam de sentir. Para começo de conversa, ninguém fica o tempo inteiro falando de rola. O máximo que pode acontecer é quando os gays se juntam. Falar de homem, falar de rola, falar dessas coisas todas, que é normal. Qual o problema? Tá. O problema é que meninos sem rola devem se sentir muito incomodados realmente. Mas o engraçado aí, neste ponto, é que isso é um assunto que não tem a menor importância em alguns momentos, porque em outros tem muita. Nesse, por exemplo, tem muita importância. Tanto é que não pode nem ouvir falar, porque já se sente muito incomodado. É o quê? Gatilho que chama? É isso, não pode ouvir falar. Mas na hora do sexo, por exemplo, não tem a menor importância. É totalmente desimportante. E uma outra coisa muito interessante em todo o discurso do Thiago no vídeo é que ele sempre usa um mas, É isso, mas. Não é obrigado, mas. Tem sempre um mais, tem sempre um porém no meio da história. Bom, e aí ele continua, Aí o Thiago diz que se você está falando que homem tem rola e mulher tem vagina, isso não é verdade. Então, Thiago, deixa eu te explicar uma coisinha. Talvez você tenha faltado nessa aula de biologia. Mas é assim. As pessoas podem até não se considerar, mas são. Biologicamente falando, são. Biologicamente, uma das coisas que nos define como homem e mulher, já que a natureza só fez dois sexos, no caso dos mamíferos, pelo menos, que eu saiba, o genital é uma coisa que faz parte de todo um conjunto de detalhes, de características que definem o sexo de uma pessoa, se ela vai ser macho ou fêmea, no caso homem e mulher. Agora, se essa pessoa vai se identificar com os tais papéis de gênero, com os tais papéis sexistas de gênero que a sociedade criou, aí é outra história. Você pode sim assumir os papéis, sendo mulher, você pode lá assumir os papéis de gênero masculinos, que foram determinados para os homens. Tudo bem, não tem problema nenhum. E você, nesse processo, pode até assumir via cirurgia e hormônios características físicas que lhe deixarão com uma aparência masculina. E aí Thiago continua dizendo, por exemplo, que esse discurso de que gays gostam de rola é nocivo. Nocivo para quem? Para pessoas trans,
Mas em que medida isso é nocivo? Então a gente não pode mais falar. Então agora a gente chega no recinto, vamos supor, existem vários gays no recinto, né? Como lá no trabalho do Thiago, parece que é assim. Mas a gente não pode mais falar, a gente tem que... Oi, tem algum homem trans no recinto? Porque aí se tiver a gente não pode falar de rola, já que não tem. Aí se sente incomodado. Né? É isso? A gente vai ter que tomar esse tipo de cuidado agora? Volta aquela história de que uma hora é importante, outra hora não é mais, também que fica complicado. Bom, e continua. E aí lá no finalzinho do vídeo, o Thiago se mostra muito incomodado e aí ele diz que nunca reclama, dizendo que nunca foi exaltado como um homem trans, porque nós sempre exaltamos os indivíduos nascidos no sexo masculino, mas não exaltamos os homens trans. E aí Thiago se sente muito incomodado com isso. Na verdade, o incômodo é esse, não é? Na verdade, o incômodo é esse. É essa coisa do coitadinho, meu Deus, ninguém fala de mim, ninguém me exalta como homem. E aí é que entram gays e lésbicas na história, porque essas pessoas precisam de validação o tempo todo. Eles precisam de um relacionamento com um homem gay para se sentirem homens, porque aí eles vão estar se sentindo realmente homens, né? E eles têm essa insegurança permanente. Então, quando eles conseguem um namoro ou uma transa com um homem gay, aí eles se sentem realmente validados, né? Atingiram assim o ápice. Se um homem gay que se sente atraído sexual e afetivamente por outro homem está se relacionando com um homem trans, isso significa que esse homem trans é um homem de verdade. Então aí eles se sentem validados, reafirmados na sua identidade, como se estivéssemos à disposição. Não estamos. Não estamos não. Ah, mas alguns homens se permitem ter relacionamento com homens trans. Sim, bissexuais. É isso. E qual é o problema? Ah, mas aí não tem a tal da validação e tal. Bom, enfim. Só lamento. Como muito bem dizem as feministas, a socialização não falha nunca. A prova é esse vídeo. Vocês vejam que o tempo inteiro a postura do Thiago é essa, né, de esperar a validação, de esperar a exaltação do homem, né, do masculino. Porque mulheres foram socializadas assim, né? Foram ensinadas, doutrinadas a esperar sempre do homem, né? Então tem todo esse discurso da reafirmação, né? Essa coisa, a fala sempre é uma reclamação de que, porque os homens me dão merecido valor, né? Quando o Thiago fala dessa coisa da exaltação, é isso, né? Porque as mulheres foram socializadas assim, infelizmente. E é por isso que as feministas lutam contra esse tipo de socialização e estão muito certas. Agora, no caso das mulheres trans, já é bem diferente. A gente já vê mesmo que a socialização masculina funcionou ali também, né? Porque vocês vejam que é sempre uma cobrança muito agressiva, né? É sempre aquela coisa de dar soco, sabe, de estuprar, de mostrar genital, como muitas fazem, né? Pegam as fotos dos homens para mostrar para as lésbicas que se recusam a ir para a cama com alguém que tem um pênis, por exemplo. Então é sempre muito agressivo. Então nessa hora a socialização fala muito alto. De um lado, um esperando que essa validação venha do homem, né? E aí aquele discurso sempre muito do coitadinho, né? Já no outro lado, é um discurso muito agressivo. Vocês vejam que mulheres trans, quando entram numa discussão com uma lésbica, por exemplo, é batata. Sempre tem aquela ameaça de agressão física, de dar soco, sabe? Como eu mostrei naquele outro vídeo lá, daquele cartaz, né? De matar. É sempre assim. Tem sempre esse viés da violência e o outro sempre o viés da busca pela proteção, pela validação, sabe? Pela exaltação. É a socialização falando. A socialização não falha. Mas o que essas pessoas precisam colocar de uma vez por todas na cabeça é o seguinte, principalmente os homens trans. Gays não fazem parte do pacote, sabe?
A cirurgia, os hormônios e só. Gays não entram nesse pacote, porque fica parecendo assim. Precisa que sejam feitas cirurgias, né, como a mastectomia dupla, e aí depois entra com hormônio, muita testosterona para adquirir barba, pelo no peito, todas essas características sexuais secundárias que o homem já traz naturalmente, né? E aí a validação dos gays, mas a gente não tá nesse pacote. Sabe, o pacote é só a cirurgia e os hormônios. Os gays não estão nesse pacote, não. Podem tirar os gays do pacote. O mesmo acontece com as mulheres trans. As lésbicas não estão no pacote. Sabe? São só as próteses, as cirurgias, as próteses e os hormônios também. As lésbicas estão fora desse pacote. Entenderam? É isso que essas pessoas precisam entender. Então, assim, não lhes cabe nos ensinar o que é ser gay ou ser lésbica. Não lhes cabe dizer pelo que a gente tem que sentir tesão ou não. Nós não devemos desejos a vocês. A gente não deve tesão a vocês. Nossa cama não é ONG. Eu já falei isso 300 vezes. Ponham isso na cabeça. Vocês vão ter que lidar com esse tipo de rejeição. Sinto muito. Sabe, Tiago? E sinto muito se te machuca, né? Gays falarem que gostam de rola. Sinto muito. Não dá pra ter tudo, gente. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Não dá pra ter tudo. Sabe? A vida é cruel mesmo às vezes. A gente não consegue ter tudo. Eu adoraria ser bilionário. Sabe? Adoraria ter o corpo do Cauã Raymond. Mas não tenho. E nem sou bilionário. Então eu tenho que me conformar com isso. E vocês também terão que se conformar com isso. Ok, Tiago, você não tem rola. O que fazer? Conviver com isso. Agora, não adianta descontar nos outros. Não adianta dizer para gays o que eles têm ou não que sentir tesão. Ou pelo quê, ou por quem. E é disso que se trata. E é muito chato a gente ter que falar isso. Porque é grosseiro, inclusive, é rude. Mas a gente é obrigado a falar, porque quando eu me deparo com um vídeo com tamanha arrogância, com tamanha petulância, eu sou obrigado a responder, eu sou obrigado a me manifestar. Né? Não dá para ouvir esse tipo de coisa e ficar calado e achar que tá tudo bem, porque não tá. Não tá tudo bem. Vocês terão que aprender a lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de limitação. O corpo de vocês é limitado e não tem jeito, ainda não existe uma técnica que consiga contornar isso. Infelizmente ainda não existe. A hora que existir, vocês corram atrás, mas enquanto não existe, vocês terão que lidar com essas limitações e nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Ponham isso na cabecinha oca de vocês. Ok? Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.